Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Aproveitar e mandar um abraço aqui aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, às terças-feiras, às 23 horas. Hoje nós estamos recebendo aqui o Reinaldo. O Reinaldo é um grande colaborador da Casa de Eurípides Passanufo. Veio trazer um tema assim, que eu particularmente adoro. É um tema que eu gosto muito e eu acho que é um tema fundamental, que é família. Família é a base da nossa sociedade, né, gente? Então a gente tem que falar sobre a família. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, é uma alegria estar aqui mais uma vez, e que Jesus nos inspire, que Maria Mãe Santíssima, né, a família, nos inspire, que a gente possa cada vez melhorar um pouco mais e seguir adiante com fé, com esperança, com alegria. Vamos lá? E eu trouxe esse tema hoje, a família, porque é um tema que nós nos propusemos a estudar mais, né, que é muito bom, é muito vasto, né, e tem umas partes que é muito, assim, até polêmica e interessante, né. E aí eu vou falar um pouco sobre conflitos, né, e obsessão e suicídio na família, que acontece, é uma coisa que a gente, né, cada vez mais ouve e é muito preocupante, né, e a responsabilidade não é da família consanguínea, a responsabilidade é da família humana, né, eu penso dessa forma. Então eu vou fazendo aquelas leituras da forma que eu faço, eu pegando alguns pontos e a gente vai conversando, né. No livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a gente fala no item 156, parentes. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, primeira carta de Timóteo, versículo 5 e 8, capítulo 5, versículo 8. A casualidade não se encontra nos laços da parentela, ou seja, nada é por acaso, nada, né? Por acaso, então, não só na família, mas, né, como todo. Estamos em onde nós estivermos, quer seja na família, trabalho, onde nós estamos no lugar certo, onde nós temos que estar. Sim. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Então, nós estamos sobre leis imutáveis, né, que governam as relações, tanto familiares como, na verdade, nós somos a família universal. Mas, falando sobre a família, nós estamos sobre leis que são imutáveis. Então, nós precisamos ser gratos de estar dentro dessa lei, que a gente está na família, a gente está por misericórdia, né? Os nossos pais, muitas vezes a gente reclama, né? A gente cobra dos nossos pais. Na verdade, a gente tem que só agradecer. A gente não tem direito nem de cobrar nada, só da gente estar, vir por eles, né? Pela união dos dois, do pai e a mãe, falando da família consanguínea, mas também tem a família que não é consanguínea, também é família. E é interessante, né, que a gente, principalmente nós espíritas, né, sabemos que a fila do lado de lá para reencarnar é difícil. Então, quer dizer, você tem que ser grato àqueles dois que te deram oportunidade de estar aqui. Isso. Porque milhares estão lá na fila louco para estar aqui no seu lugar. Isso. E não tiveram a oportunidade que você teve, né? Então a gente tem que ser grato. E essa oportunidade que a gente tem, nada mais é também que um dever nosso de, não só com os nossos amores, mas também com os nossos desamores, que eu vou falar mais na frente. Então, assim, a gente deixou eles lá e a gente reencontrou eles da mesma forma que a gente deixou. Então, por isso que a gente está aqui, para poder refazer os nossos sentimentos e recomeçar. E aí, continuando aqui, temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Interessante que mais à frente a gente vai repetir esse tema aqui também, que não só na família, mas a gente vê isso na sociedade. Vamos falar de nós, que não adianta eu apontar o dedo, que nós, às vezes a gente falha mesmo. Na rua a gente é um cordeiro, dentro de casa a gente é um lobo. Justamente. Né? Justamente. Então aí acaba que
que chega em casa, o orgulho, a máscara cai, né? O verniz apaga, e aí a gente acaba desfazendo da nossa missão, realmente nossa verdadeira missão mesmo, né? Então, seguindo aqui, somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então, sim, muitas vezes a gente tem que ter firmeza dentro de casa, né? Mas nunca violência. E aí que está o problema, a gente aplica a violência e aí a gente só piora. Né? Às vezes a gente confunde a violência com a firmeza. Isso. A gente confunde, mas às vezes a gente tem determinadas ações desastrosas e a gente custa a ver, a perceber o desastre. Muitas vezes você só vê o desastre quando ele te atinge, né? Aí é que você vai ver o que você fez. É o que eu sempre falo, nós agimos por impulso. Nós não pensamos para agir. Se a gente começasse a pensar antes de agir, nós não cometeríamos tantos erros como nós cometemos. Com certeza. E aí eu estou falando de pais, que eu sou pai, né, tenho um filho, mas a gente tem que falar como filho também. Então, vamos voltar um pouquinho na memória lá atrás. Quantas vezes que a gente já agiu com violência verbal. E quantas pessoas que até física, né, agressão física. Né? E quantas vezes que a gente fez cobranças, né, nós fizemos cobranças indevidas, né? Porque o nosso ego, né, não alimentou o meu ego, então eu me sinto no direito de reclamar. Mas eu nunca procuro saber o porquê que não conseguiu alimentar o meu ego, né? Quais foram as causas que levaram a pessoa a agir desse jeito. A gente tem esse defeito mesmo. E aí interessante que a família é a base escola divina e é uma pedagogia de reconstrução, de resgate do sentimento de amor, né? E aí, como a gente está inserido e a gente está com essa missão, muitas pessoas perguntam assim, qual que é a minha missão? Fica procurando qual que é a missão, qual que é a minha missão, procurando uma missão importante. Mas fecha a porta, fecha o portão da sua casa e vai ver a missão lá dentro. Paciência, amor, né? Tolerância, cooperação. A família é uma escola de cooperação, de auxílio. A humanidade é uma escola de cooperação, mas a família é onde inicia tudo. Né? A família é onde começa toda a trajetória de amor que Jesus vem trazer. Se eu começo a ficar bem dentro de casa, eu vou ficar bem lá na rua também. Né? Eu falo que se você administra bem a sociedade familiar, você está pronto para administrar qualquer sociedade, você vai se dar bem em qualquer. Porque se você conseguiu dentro da sua célula, fora vai ser mais fácil. E aí aquele tema lá dos amores e desamores, muitas vezes a gente pode até apontar, né, os amores antes de desencarnar, a gente tem mérito, nós estamos juntos, tem a sintonia, mas só que nós somos compelidos a reencontrar com os desamores, né? A gente sem apontando não, a gente vai não tem como fugir disso, porque mais cedo ou mais tarde vai reencontrar. E não é Deus que está colocando, não, nós criamos isso, não tem como. São os caminhos, né, se encontrando, as estradas se entrelaçando, se encontrando, né? Então nós vamos ter que encontrar com as pessoas certas que nós precisamos encontrar e que a espiritualidade sabe que nós conseguiremos, né, ter esse encontro. Porque algumas, nessa não tem jeito, eles sabem que não tem. Né? Então a gente vamos deixar para a próxima. Mas, em muitos casos, infelizmente, eles apostam que nós vamos conseguir, a gente chega lá e não dá conta, né? Mete os pés pelas mãos. E falha, né? E aí acaba que... Aí quando chega no plano espiritual, você tira, como você diz, tira o verniz, tira a máscara, você vai ver, meu Deus, o que eu fiz? Lá literalmente o verniz vai cair. Aqui a gente tira ele dentro de casa para maltratar, mas lá ele vai cair e vai chicotear. Nesse sentido, né? O pranto e ranger de dentes que Jesus fala, a consciência, né? A nossa consciência cobrando. Consciência que cobra. Deus não castiga, não existe castigo, não existe nada, né? Tanto é que no plano espiritual nós vamos encontrar o que nós plantamos no coração dos outros e nós mesmos.
No Livro dos Espíritos, voltando nesse tema de missão, eles perguntam, Kardec pergunta aos espíritos, pode-se considerar como missão a paternidade? Aí eles respondem, sem contestação possível, é uma verdadeira missão. Né? Há muitos, no entanto, que mais cuidam de endireitar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de endireitar o caráter de seu filho. Né? Então, é uma missão nossa, de pais, falando de pais, dos filhos também é uma missão do reencontro e de refazer a trajetória da melhor forma possível, traduzindo os melhores sentimentos possíveis. Né? Mas aí, como a gente sabe que não tem receita de bolo, desculpa, não tem receita de bolo para a convivência, mas assim, falando de evangelização, a melhor forma é evangelizando nossos filhos, vamos dizer assim. Eu né? falo, Reinaldo, eu sempre toco nesse assunto. Os pais, eles se preocupam muito com o material, mas eles estão falhando muito com o moral. Por isso que hoje nós estamos vendo, né, a violência que está aí fora, porque se os pais invertessem os valores, dessem menos material e mais moral, a criança estaria pronta para receber todo o material que ela precisasse, ou até perder o que ela já tem. Porque moralmente ela estando fortalecida, ela está fortalecida para a vida, ela está fortalecida para tudo. E infelizmente a gente está vendo essa inversão. As pessoas estão materializando demais e esquecendo das coisas do espírito. Eles estão esquecendo, né, que nós somos espíritos vivendo na carne. Imortais. Então, assim, acho que hoje o que eu vejo uma falha muito grande nas famílias hoje é isso. Dão muito valor ao supérfluo e esquecem, né, o melhor que nós temos, que é a educação moral. E a gente fala em evangelizar, né? Não só os filhos também, às vezes os filhos têm uma condição, né, de compreensão melhor e às vezes até os filhos que precisam evangelizar os pais. Né? É o que mais acontece hoje, né? Porque as famílias hoje, às vezes, começam com menino criando menino. E muitas vezes o filho tem mais maturidade do que os pais jovens. E para evangelizar, a gente tem que nos evangelizar primeiro, né? E o que é depois que a gente consegue, né, entrar um pouco na linha de equilíbrio, né, que ninguém está aqui perfeito, mas quando a gente consegue essa sintonia e nesse equilíbrio, evangelizar um outro não é chegar e pegar o evangelho e vou ler para vocês, nós vamos no culto no lar, você vai ter que entender tal. Não, primeiramente, mas primeiramente é tratar com paciência na hora do embate, né? Na hora que está acontecendo um embate ali entre dois irmãos, ou o cônjuge, ou o pai com o filho, ou a mãe com o filho, chegar tentar entrar no meio para apaziguar. E não folinha na fogueira, né? Assim como a gente, né, já tem um pouco de vivência, a gente já fez besteira, vamos fazer o contrário. Nós vamos apaziguar, vamos entrar com o evangelho dessa forma. Eu acho que hoje está faltando muito, né, nas famílias hoje o diálogo, né? As pessoas hoje, elas estão dando mais atenção às mídias, ao celular, do que aos próprios filhos, né? Hoje, infelizmente, tem um amigo nosso aqui da casa, né, que é o Mike. Mike, ele é psicólogo, né? E ele fala que crianças que estão indo ao consultório dele estão reclamando que os pais não dão mais atenção ao celular do que a eles, que os pais não dão atenção para eles. Então, por aí a gente vê, né? A gente vê às vezes vídeos, né, da própria internet, onde crianças são quase que atropeladas, porque o pai ou a mãe está ali tão fixo no celular que esquece, né, que tem uma criança junto deles. Né? E a gente tem, então, por aí a gente está vendo, né, essa globalização, igual eu falei, né, a gente, em termos de tecnologia, nós chegamos no topo do mundo, mas moralmente falando, nós estamos rastejando no lodo ainda.
certeza. Né? E nós tínhamos que já estar equiparado, né? Esse lado moral, né? E tecnológico, porque se nós estivéssemos equiparados, gente, nós já estaríamos no nosso mundo de regeneração há muito tempo, já estaríamos indo para mundos muito melhores. Mas, infelizmente, enquanto um estiver lá embaixo, o outro aqui em cima, né, que se pelo menos o moral estivesse em cima, né, e o outro... Mas não, justamente o principal está lá embaixo. Ao contrário. Ao contrário. E nós precisamos começar a reverter isso, nós precisamos começar... Né, e onde nós vamos começar isso? Dentro da família. É inevitável que o progresso virá, a gente sabe, né, que a gente vai fazer, só que a gente tem pressa de fazer, de reverter isso, né, e a gente sabe que vem tudo, mas não que a gente tem que relaxar também, né, a gente tem que fazer, vamos procurar, vamos correr atrás, né, e falando nós como pais, né, nas nossas falhas, e os filhos também, nós como filhos, falando de mim, que eu tenho pai idoso e tudo, seja como for, a gente tem que ser grato, né? Quando chega nessa fase, né, que os pais já estão idosos, a gente poder ajudar da melhor forma, honrar mesmo, aquele mandamento honrar pai e mãe, é o único que completa com a promessa de prolongar os dias, né? E aí, quando ele não determina para você amar, ele determina para você não odiar, não abandonar, não desrespeitar, né? Não fazer indiferença com eles. Então, esse aqui é honrar pai e mãe. Então, não existe obrigação, não. Pelo menos, isso aí a gente já vê de cara que a gente precisa, pelo menos, cuidar e agradecer, porque nós temos que ser gratos de qualquer maneira. Isso, eu traduzo isso como gratidão por a gente poder retornar e ter oportunidade de retornar, e eles aceitaram deixar eu retornar, mesmo que eu tenha muito dívida, vamos dizer assim, que eu os prejudiquei no passado, né, nesse sentido, mas eles acolheram a gente, eles receberam a união dos dois para eu poder vir e eu melhorar e a gente crescer junto, né, então assim... a nossa obrigação de acolher, né, a gente tem que acolher, e esse prolongar também que ele fala... A gente tem que entender, nós também vamos chegar na velhice. Né? Então, quer dizer, como é que vai ser a nossa velhice se nós não cuidamos da velhice daqueles que nos trouxeram, aqueles que nos deram oportunidade? O que a gente pode esperar da nossa? Exatamente. Porque se somos exemplos, né, a gente sempre vê, quando a gente dá palestra falando sobre família, que tem filho lá junto com os pais, eles falam, os nossos pais são o nosso espelho. Então, olha o espelho que eu estou sendo. Então, a hora que eu chegar lá na frente, que eu começar a colher, né, os frutos que eu plantei, eu não posso reclamar. Aí muitas vezes a gente, né, ouve assim, mas meus pais não me maltrataram, me bateram, etc, etc. Vira o jogo, né, nós estamos aqui para perdoar, trabalhar o perdão. E não vamos julgar não, gente, eu falo sempre isso com as pessoas, a gente tem que entender, gente, o contexto da coisa. Hoje, os pais dessa geração da agora para frente, eles não têm a vida que os pais da outra geração tiveram. Foram filhos que muitas vezes os pais eram muito rigorosos, né, tratavam com muito rigor. Né? Então, assim, isso reflete neles. Né? Infelizmente, passa, né, aquelas experiências que eles não tiveram muito boas, acaba passando, né, para os filhos. Não deveria ser assim. Porque se não foi bom para mim, eu não quero, não vai ser bom para meu filho. Mas infelizmente muitos sucumbem a isso, né? Agora que entra no capítulo 9, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, falando um pouco sobre a agressão, sobre a falta de paciência, sermos mais dóceis, né, e afáveis. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca entre os hebreus significava homem que não vale nada e se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. Então, assim, era um termo simples, porém a intenção que você punha aquilo era para derrubar a pessoa. Mesma coisa que você fala hoje, tem um
uma palavra que você fala, só que aquilo significa tanta coisa ruim que você fala com a pessoa, aí você quer derrubar ela, mas de uma forma assim mais clássica. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, né? Então, voltando antes, que podemos ser firmes com qualquer relação em casa, com filhos, ou no trabalho, ou na casa espírita, mas nunca violência, nunca agressão verbal, muito menos física, né? Às vezes a firmeza é boa, às vezes o silêncio, né? Não adianta. Às vezes o silêncio é a melhor resposta, né? Isso, é a melhor resposta. Então, continuando no item 6, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Quantos a cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. A essa classe também pertence esses homens de exterior benigno que tiranos domésticos fazem que as suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo. Aquele mesmo assunto que a gente começou, então, cordeiros na rua, né, onde o verniz impera e o orgulho, entra dentro de casa, eu mando e sou obedecido. Ainda existe isso muito hoje, né? Tem muito isso. Isso, você falando isso aí, a gente se remete, né? A gente quando fala, já pensa aqueles coronéis de antigamente, né? Aquilo era normal, né? Vamos chamar de normal na época. Tratava as mulheres, a família, eles eram os deuses da família, eles mandavam e desmandavam, eles tinham que obedecer. E graças a Deus, hoje, né? A gente não vê alguns, sim, mas não como era daquela forma, né? Aqueles pais tão autoritários que decidiam sua vida, o que você vai fazer, com quem que você casa. E hoje, graças a Deus, né, a mulher não tinha voz, a mulher não podia nada. Exatamente. E qualquer coisa que falasse, né, na rua, que se ele fizesse isso na rua, ou até hoje, não faz porque aí vai vir a multidão contra ele, aí vai quebrar, né? Então, as agressões verbais também produzem comportamentos anormais e provocam angústias e ansiedade, em especial nas crianças e adolescentes, porque crescem sendo violentados. A gente precisa saber, né, acompanhar essas fases dos nossos filhos que trazem as experiências e bagagens desconhecidas e com débitos bem diferentes do nosso, né? Nosso trato com a família, com agressão, com violência, é muito pior do que as agressões da mídia. Muitas vezes, a mídia está tudo bem, concordo que a internet é aberta, tem muita violência e tal, mas se a gente põe violência e agressão dentro de casa, ele está mais propício a desenvolver, né, algum problema, porque a gente está dando abertura para ele entrar e ver uma coisa na internet, e como ele já está com aquilo internamente, aquele sentimento, né, agressivo, ele vai absorver mais aquilo. Então, vai aflorar, porque se a gente trata com amor, a gente tenta fazer da melhor forma possível, a gente está brindando ele. E aquele negócio, a família não é a base? Exatamente. Então, se a base é boa, isso, ótimo. Mas se a base não é boa, gente, família é o exemplo que você tem. Se o meu pai ou a minha mãe são violentos, como é que vão querer que eu seja uma pessoa amorosa? Né? A menos que eu já traga essa bagagem no meu espírito, que eu seja, né, para me poder estar ensinando eles isso. Mas isso aí é em 1 milhão. Mas mesmo assim já é grave. Não é impossível. Agora, como uma criança está formando o caráter dela, que já tem, a gente sabe que já é um espírito milenar, que já traz as suas imperfeições morais, que os pais agora precisam podar, né? Cortar os galhos ali para que a árvore dê um fruto bacana, né? Floresça legal. Aí, essa criança é dirigida por 2 pessoas violentas, truculentas. Gente, se eu já venho com isso, com essa bagagem lá atrás, o que eu vou fazer? Pois é. Isso vai aflorar ainda mais aquilo que eu trago, eu vou me tornar um adulto
extremamente truculento, violento. Lá da base já veio. O pior de tudo é receber aquilo dos pais, aí você dá de cara com a mídia, aí você já tem aquela agressividade que vai simplesmente entrar em consonância ali, vai. Né? Então, continuando aqui no Emmanuel, no Fonte Viva, item 114, embainha tua espada. Furacão de inconsciência abre a porta de todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta, o que a civilização ergue ao preço dos séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. Depois disso, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino, em breves momentos de insânia. Por causa de breves momentos, às vezes, né, a gente não embainha a nossa espada e a gente atrai os nossos afins, nossos irmãos afins, e criamos um ambiente de guerra, nós vamos desarmonizar aquele ambiente. E aí a gente joga para frente aí séculos de sofrimento, infelizmente, né? E falando de obsessão, né? Que lá no Livro dos Médiuns fala no capítulo 23, né? Classifica a obsessão. E essas são brechas que a gente abre, né? Com a disciplina, com a vigilância, né? Sintonizando com esses irmãos menos esclarecidos, né? E quando a gente carrega traumas do passado, mágoas, ideias agressivas, né, de vingança, a falta do perdão, essas brechas que a gente abre permite, né, processo até de hipnose, começando de obsessão sutil. Até por o irmão assim, até trevoso mesmo. Né? E a gente tem que frisar também que a responsabilidade dessa obsessão é puramente nossa. A gente fala de obsessor, fala de muita coisa, mas sempre a gente é responsável, porque a gente tem um amparo em 100%, né, da nossa existência, um amparo, a gente tem o auxílio, tem a intuição, a gente tem todo o socorro. Então, a gente não pode pôr culpa em alguém. Né? Com certeza. Culpar em alguém. Então, tudo, a gente pode sair, a gente pode vencer, a gente pode procurar ajuda, né? Ajuda espiritual, ajuda psicológica, né? Dependendo da oração. E a oração, principalmente. Uma boa leitura. Primeiramente a oração. A gente fala muito, não esquece de falar oração. Né? Aí, lembrando aqui também, tem aquela obsessão, né? A gente está falando isso aí, essa parte de obsessão na família, de desencarnado, até a obsessão de encarnado para encarnado, que é o esposo com a esposa e com a esposa com o esposo. Obsedia a vida inteira, não deixa nem respirar. Então, falando de família, isso aí é fato, acontece. Apagar o brilho do outro, né? Querer moldar o outro para que o outro seja você. Isso. Né? Quer dizer, eu quero que a minha esposa seja uma cópia fiel minha. Eu quero que o meu marido seja uma cópia fiel. Gente, ninguém é cópia fiel de ninguém. E ninguém consegue manter por muito tempo. A pessoa pode até ceder, mas vai chegar um certo tempo em que ela não vai conseguir manter aquilo. Aí é onde vem as brigas, às vezes vem, né, as separações, vem os casos dos familicídio aí, né, que as pessoas estão matando, homem matando mulher. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que entender que somos individualidades, cada um é uma individualidade. Por mais que a gente esteja casado, a gente uniu, sim, somos duas pessoas que vamos ver junto, então nós temos que manter o equilíbrio. Cada um tem sua forma de pensar. Cada um tem sua forma. É manter o equilíbrio, o diálogo, para que tudo caminhe certo, para que tudo dê certo. A única receita que tem é essa. É engraçado que a gente, como pai, a gente às vezes tem aquele sentimentozinho de tentar fazer o filho ser uma cópia nossa, tal. Mas é que esse negócio começa a ficar mais complicado. E acontece com a marido, o esposo e a esposa também. Não, que a gente quer que eles pensem como a gente, agem como a gente, goste das coisas que a gente gosta. Isso não funciona. Cada um é de um jeito. Não funciona, né? Aí, fazendo comentário sobre suicídio, já que a gente está falando de obsessão, e o suicídio na família, né? A gente, com muito respeito, né, a todas as famílias, todos nós temos ou já tem um parente, ou um amigo, ou já ouviu falar de alguém próximo que já cometeu, né, esse equívoco, né? E passaram por essa dor, né, nessa situação. Quantos jovens e crianças chegam no autoextermínio, né?
onde não encontrou apoio, onde não suportou uma agressão em casa, uma vivência, né? Agressão constante com pais, né? Ou até consigo mesmo essas dificuldades íntimas, né? Quando não enxerga saída nenhuma, né? Às vezes o jovem ali não está passando por uma situação, não enxerga nenhuma saída e ele acha que a morte vai acabar, né? Com tudo, só que a gente sabe que não é o contrário, vai começar a sentir mesmo depois, né? E além de outras inúmeras questões como drogas, desequilíbrios emocionais, depressão, frustrações, términos de relações amorosas, baixa autoestima, conflitos com a identidade sexual, problemas psiquiátricos. Então tem várias questões. É interessante a gente ressaltar, meus amigos, que o suicídio é a segunda maior causa de morte no mundo e a terceira maior causa de morte no Brasil. Então, olha aí, né, a que ponto chegou. Terceira causa de morte no Brasil, gente. Então nós temos que ter muito cuidado, ficar muito atento aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, né? Ver como é que tá. Eles dão muitos sinais, começam a deixar de fazer as coisas que gostam, não dão atenção, ficam pessoas mais quietas, que gostam de se isolar. Vamos se acercar dessas pessoas, vamos ver o que está acontecendo, vamos procurar conversar, para que a gente não seja surpreendido um certo dia você chegar e se deparar com seu filho, com seu sobrinho dependurado numa corda ou tomou um veneno. Então vamos ficar atentos a isso. Comecem a vigiar seus filhos, comecem a olhar, ver as alterações de humor que eles têm, porque eles dão vários, mas vários sinais, né? Sinais nós é que não percebemos. Porque estamos tão preocupados com a gente mesmo, com o nosso trabalho,